receber as publicações da IP Manaus direto no seu WhatsApp? Aponte para este QR Code ou entre no link disponível na bio do Instagram, @IPManaus. Siga o canal da igreja e tenha acesso às notícias, devocionais, mensagens, programas e links de transmissões ao vivo que vão edificar a sua vida. Aproveite para compartilhar os conteúdos e abençoar seus amigos. Igreja Presbiteriana de Manaus, a igreja da Amazônia. Olá, amiguinhos! Chegou o espetáculo Deus é Tão Bom do Três Palavrinhas. Uma linda aventura que a sua família vai amar. Muita animação com as canções que as crianças mais gostam. O podcast já vai começar. Quer que a palavra de Deus chegue a mais pessoas? Basta compartilhar um link com seus contatos e em suas redes sociais. Deus te abençoe e um excelente programa. Muito bom dia, amados irmãos, queridos que estão conectados aqui com a Igreja Presbiteriana de Manaus, nesta sexta-feira, 6 de setembro, dia que o Senhor nos concede, e nós estamos aqui vivenciando mais um Fé e Café, um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. Já vi que vocês estão conectados. Eu me senti meio assim, Pastor Francisco agora, sabe? geralmente é ele que faz isso e eu fico dali ligado, né? Então, querido, nesse dia maravilhoso, daqui um pouco nós estaremos iniciando aí um final de semana, nós já estamos vivendo aí um feriadão, não é isso? Algumas datas conectadas, e o Senhor hoje tem algo muito especial para compartilhar com o meu coração, para com o nosso coração, com o seu coração aí. Então, permaneça conosco. Pode compartilhar o link das redes sociais da Igreja Presbiteriana de Manaus, o Facebook, Instagram e o YouTube. Eu só não sei falar os endereços completos, mas você está lá num desses, você compartilha. De repente, o pastor Miguel daqui a pouco diz para você como que você compartilha em cada um deles, né? Que ele é o pastor daqui da comunicação, né? Mas seja muito bem-vindo mais uma vez, querido, em nome de Jesus. E estou aqui hoje, ladeado aqui, né? Tendo a honra de estar aqui com pastor Jorginho, o homem que tem abraçado a Zona Leste, mas que tem um ministério em toda Manaus, no Amazonas, região norte, Brasil e até onde o senhor levar. Aleluia. E também pastor Miguel, né? Essa sumidade, né, querida, né? Nessa sumidade porque sumiu, não. Essa sumidade porque caladinho ali, quando ele solta as pérolas, a gente... né? Então, louvado seja Deus pela vida dos amados, e nesta manhã o Senhor tem algo muito particular para os nossos corações. Muito bom dia, pastor Jorginho. Bom dia, pastor Marinho, bom dia você que está aí, você do Zumbi, você aí do São José, do Jorge Teixeira, você aí do Parque das Tribos aí também, você do Educandos, aí o pessoal da Panaí. Olha, pessoal boa, acorda 3 horas da madrugada já para fazer um café, para fazer um beiju, para fazer ali uma tapioca ali. Você chega 7 horas da manhã na Panlei, já tem uma sopa quentinha esperando por você, já tem um churrasco de gato lá com uma Coca-Cola gelada. Gente boa de trabalho. Bom dia para vocês. Muito bom dia, pastor Miguel. Bom dia, pastor Marinho, bom dia, pastor Jorge, bom dia, meu irmão, você que está conectado nas redes sociais da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia, e que nesse dia o Senhor te encha de graça e você tenha percepção, não somente cognitiva, mas de resposta à palavra de Deus no seu dia a dia, como o pastor Jorge sempre gosta de dizer, sal fora do saleiro. Boa, muito boa, pastor Miguel. Essa palavra é do pastor Francisco, eu só fiz replicar, né? Que ele sempre diz que muitas vezes nós somos sal dentro do saleiro, mas o sal é para estar fora do saleiro. Nós somos sal da terra. Eita. Temos que sair e fazer o nosso
o que Deus nos chamou para fazer. Qual é a função do sal? Dá sabor. Dá sabor. Dá gosto. Manter as coisas puras. Sim. Também. Né? É uma... Ei, vovó preservava a carne dentro de sal grosso por semanas. É isso aí. Isso. No interior, onde Sim. não tem luz elétrica. É isso Sim. aí que se faz. É verdade. E a minha esposa, quando ela vai fazer aquele relaçado lá, ela primeiro salga. Deixa na salmoura. Isso, para dar um gosto legal. Essa é a função do sal. Se o sal não sair do saleiro, Não vale? para nada serve. Sim. É verdade. Para nada serve. Olha, muito boa essa introdução a respeito do sal fora do saleiro, porque o que nós temos para trazer hoje para você aqui, amados, é exatamente isso. O Senhor não nos chamou para si, para, em estando nele, nós permanecermos do jeito que estávamos antes, né? Nós vemos que muitos, quando o Senhor Jesus se fez presente aqui em carne na terra, se apegavam à palavra e à lei e viviam aquilo por aquilo e pronto, e através de rituais se apegavam àquelas situações de forma que não havia transformação nas suas vidas e aquilo ainda gerava cegueira neles, ao ponto de estarem diante do Filho de Deus, o Messias, o prometido, mas o apego único à letra, e a letra mal interpretada gerava o quê? Cegueira espiritual. Hoje nós temos um texto muito especial para compartilhar com os amados neste feriadão e nesta sexta-feira. O que nós temos para trazer hoje para os queridos? O mesmo texto que foi objeto da pregação no domingo último agora que nós tivemos, que foi domingo de ceia. Qual é o texto? Nós vamos ler aqui. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, nós vamos ler dos versículos 1 a 10. Lucas 19, versículos 1 a 10, e como é um texto muito rico, depois nós vamos até poder passar por algumas outras informações, mas o nosso foco vai estar propriamente num versículo. Então eu peço aqui ao pastor Miguel, né, que possa, por favor, nos conduzir nesse texto, segundo escreveu Lucas, nosso irmão, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Pode ser, meu pastor? Claro, Muito querido. bem. Posso sugerir uma oração antes de começar meu a palavra? amado. Já oramos, já? Ainda não oramos não, né? Então vamos orar, né? É agora, meu Como querido. bom crente que somos, né? Ali, pelo menos, tentamos, né? É isso. Vamos orar? Vamos orar conosco. Irmão, ore ao Senhor. Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pelo privilégio de estar na Tua presença, Senhor Deus, pelo privilégio de ser chamado filhos Teus, Senhor Deus, pelo privilégio de ser eleito, Senhor Deus, por Ti, pelo privilégio de ter sido escolhidos mediante uma multidão, Tu nos escolheste. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia. E, Senhor, eu peço que Tu abençoes esse que está pelo Facebook, Amém. pelo Instagram, pelo YouTube, sustentando suas vidas, pais, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito Amém. obrigado, pastor Jorge. Pastor Marinho, Lucas 19, de 1 a 10, diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele da pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Sicômoro é uma figueira brava, uma espécie de árvore. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Miguel.
Queridos, o que nós observamos aqui? Nós observamos o Senhor Jesus na sua caminhada intencional de proclamação das boas novas e ainda de alcançar aqueles que ele bem queria, segundo a presciência do Deus Todo-Poderoso, e de realizar sinais e maravilhas. E o Senhor se movimentava ensinando, curando, libertando e anunciando o reino. Ele chega agora aqui em Jericó, né? E onde o Senhor Jesus chega, uma multidão chega com ele e uma outra multidão está aguardando ele chegar, né? Uma multidão vai acompanhando e uma multidão está aguardando ele chegar. E havia, nessa multidão que estava aguardando o Senhor Jesus chegar, um homem com umas peculiaridades, né? Que estava muito desejoso de ver Jesus. Poderia, por favor, pastor Jorge, nos falar um pouquinho sobre Zaqueu? Era uma pessoa querida, era uma pessoa temida, era uma pessoa... Que tipo de pessoa era Zaqueu? Eu vou ilustrar aqui algo que já fiz, que aconteceu no Monte Sião, né? Ali, o pastor Zé João era o pastor titular da igreja, e numa desses retiros, deu muita gente, e um cidadão dormiu na casa de força, onde tinha um motor de luz antigo e grande. Do outro lado da rua tinha um brega daquele infernal mesmo, que passou a noite toda virando. Esse cidadão chegou de manhã ainda com os olhos vermelhos, chegou com o pastor Zé João e disse assim: pastor Zé João, Deus falou a noite toda comigo. E ele disse: mas como, meu irmão? Tu passou a noite do lado daquele brega lá infernal, tu não dormiu, teus olhos estão vermelhos. Sim, mas Deus falou: você não vale nada, mas eu gosto de você. Né? Então, é a mesma história de Zaqueu. Eu quero dizer que eu sou um Zaqueu da vida. Jesus, um dia, no meu caminho, apareceu Jesus. Sim. Entendeu? Não muda nada. Quem era Zaqueu? Um cobrador de imposto, um ladrão. Sim. Jesus, aí tem outro aspecto que a gente observa. Jesus foi censurado por estender a mão para um ladrão, por estender a mão por um cobrador de imposto que roubava o seu próprio povo. Ele ainda disse para Zaqueu: tu és um filho de Deus. Ele não disse só para Zaqueu, para todo mundo: és um filho de Deus. Jesus foi censurado. Só não jogaram pedra em Jesus porque não podiam, mas desejos tinham. Jesus quebrou paradigmas ali ao conversar com Zaqueu, quebrou conceitos e preconceitos também, porque o povo que crucificou Jesus, crucificou por causa da direção, de uma direção. Aí eu quero dizer uma coisa, assim, a própria igreja, sem a visão de Deus, muitas vezes ela luta contra o seu próprio Deus. Uma igreja que não alinha a sua visão com o seu líder, com o seu pastor, ela acaba lutando contra e acaba vindo um racha na igreja, uma divisão. Foi o que aconteceu aqui. Jesus estava lutando por alguém, ele veio cumprir a sua missão, buscar o perdido. A gente entra na questão do sal no saleiro, como o pastor Francisco fala, né? O sal, quer dizer, a igreja tem que sair fora e buscar aquilo que está perdido, é a função da igreja, e Jesus fez isso. Aí a resposta que Zaqueu deu foi maravilhosa, pastor. Glória a Deus. Olha, é tremendo isso, porque o Senhor pega um homem que era odiado pelos judeus, porque era cobrador de impostos a favor dos romanos, e era usado e explorado pelos romanos para poder, então, oprimir os judeus. E era muito rico, e certamente ali ele tinha os ajeitadinhos dele, né? Tinha muitas pessoas que trabalhavam e prestavam contas a ele. O senhor disse algo, dentre as muitas coisas que o senhor falou, pastor Jorge, o senhor falou a respeito de uma liderança que existia na época que estava militando, não estava somando, estava lutando contra. Isso me faz lembrar também, sabe de quem? De Saulo. Sim. Saulo era capaz de jurar de pé junto que estava fazendo a vontade de Deus, perseguindo e matando crente. Exatamente. Até que os olhos dele foram abertos. Exato. Aí a mente dele foi alinhada com aquilo que Deus verdadeiramente queria fazer. Mas é interessante que Saulo teve essa chance, mas teve um povo também que se opôs a Moisés. Sim.
E quando o povo se opunha a Moisés, a gente lembra de Abirão, Datã e tudo mais, o Senhor Deus disse, não é contra você que ele está se opondo, não, estão se levantando contra mim. Sim. E o que aconteceu? A terra se abriu e eles foram engolidos. E olha que Moisés ainda pediu que houvesse intercessão, pediu a Arão que intercedesse em favor do povo, mas o Senhor não poupou. Sabe, essa visão, esse alinhamento, ele verdadeiramente precisa acontecer para que a militância esteja contra o inferno da Satanás e seus anjos. Isso. É lá que tem que estar a militância, né? Aqui e no meio do povo de Deus é necessário que haja o quê? Unidade. E isso, o senhor traz essa visão, pastor Jorge, porque aqueles começaram a questionar por que Jesus tinha entrado na casa de um ladrão. Uhum. Agora, pastor Miguel, diz que Zaqueu era um homem de baixa estatura, né? Ele não era um homem de grande altura física, né? Mas ele queria ver Jesus. O que significa esse ato que Zaqueu fez, que o Amado falou aí de uma árvore e tal? Como é que é isso, querido? Pastor, esse texto ele é muito rico em informações e também nas subjetividades que todo texto preenche algumas coisas. Por exemplo, o texto aponta que ele era pequeno, de baixa estatura. Quase um anão. Quase um anão, né? Aquela música, Zaqueu pequeno, quase um anão. Mas o texto fala, ele queria ver Jesus, ou seja, havia uma intencionalidade. Aí eu me lembro do pastor Jeremias, pastor da 8ª Presbiteriana, que ele diz o seguinte, o que muda na nossa vida não é o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu não gosto de galinha, eu não gosto de peixe assado, eu não gosto de bife. Aí o pastor Jeremias diz, o que muda a nossa vida não é o que eu gosto, o que eu não gosto, mas aquilo que eu decido e faço. Você já notou que como é que se diz? Toda dieta começa na segunda-feira. Eu vou fazer uma dieta. Quando? Segunda-feira. Não, segunda-feira eu começo. Segunda-feira tem toda semana, segunda-feira tem todo ano. Mas o dia mais importante para Zaqueu foi hoje eu quero ver Jesus. Hoje. Não é ontem, não é amanhã, mas hoje. Uma intencionalidade. Então eu vejo isso, pastor. Obviamente, guardada as características físicas, que ele tinha as suas, não digo deficiências, digamos, tinha as suas limitações, mas ele disse, não importa, eu quero Jesus. Ou seja, o que eu estou vivendo, o ambiente em que eu vivo, não somente físico, mas no ambiente da minha mente, de toda essa porqueira toda, não me interessa, porque eu quero ver Jesus. Olha aí. Né? Eu quero ver. Mas você é publicano. Não interessa. Isso é uma fotografia do meu momento, mas não é o destino da minha vida. Essa tem que ser escrita, hein? É uma fotografia do meu momento, mas não é o meu destino. Meu destino é que eu quero ver Jesus. É interessante uma coisa que ele falou. Zaqueu, o Senhor Jesus fez uma declaração, esse é filho de Deus. Uhum. É um filho de Deus. E aí ele abre um parêntese aí e abre muita coisa. Não basta ser só judeu. Uhum. Não basta. Eu posso chegar aqui, olha, eu sou um presbiteriano. Sou melhor do que o assembleiano. E do batista também. Do que o batista. Do que o pentecostal. Será? Boa pergunta. Aos olhos de Deus, será que eu sou melhor? O que me qualifica a ser um cidadão do Reino do Céu? O que me qualifica? Né? É por isso que nós temos que alinhar a nossa visão com o Reino de Deus. Exato. Senão a gente vai acabar lutando contra. Igual Jonas. Jonas queria morrer de raiva, porque o Senhor perdoou aquela cidade que ele disse, ela é importante para mim, mas ele só tem mau elemento, malfeitor, assassino, tudo, mas é importante para mim, quer dizer, você não vale nada, mas eu gosto de você. Né? Não, ele ficou mais mordido também, não foi só por isso, pastor. Foi daquela planta que nasceu de uma hora para outra e veio um verme e comeu no outro dia, ele ficou mordido. Mas, rapaz, como é que comeu essa planta? Aí o Senhor disse, rapaz, tu se importa com essa planta que tu não plantou, tu não cuidou, ela nasceu aí.
E eu não vou ter compaixão de 120 mil almas que estão na cidade de Nínive, que não sabem distinguir, essa palavra é bonita, distinguir entre a direita e a esquerda. Isso. Jonas estava desalinhado, a visão dele com a visão de Deus. Aí, eu quero entrar aí Entendeu? nesse estar desalinhado. Aqueles homens eram a liderança da igreja. Eram cabeça. Da Eram os que comunidade. conheciam a lei. Eram aqueles que cuidavam e orientavam e guiavam as coisas no templo. No entanto, por estarem desalinhados com a visão do Senhor, eles estavam se opondo ao próprio Senhor. Sim. Que risco pode ser se a nós, que o Senhor chamou para sermos pastores na sua obra, estivermos desalinhados da visão dele? Que risco isso pode ser diante do povo? E o que pode, se nós formos olhar para aqueles homens, o que fazia com que eles estivessem desalinhados? Sem sombra de dúvida, o coração, né? Mas ali o que tinha? Inveja, arrogância, prepotência, altivez, comparação, né? Uma questão de quem é esse que não usa as nossas vestes? Quem é esse que não fala como nós falamos? Como que esse pode ser? E é. Ou seja, estavam cegos por aquilo que estava dentro deles e os impedia de ver Jesus diante deles. E por isso conduziam mal o povo. Que o Senhor nos livre a nós. Amém. E nos livre a você, líder, Verdade. que está acompanhando agora, Isso nesta foi sexta-feira, este momento que o Senhor nos concede. E a você, que é ovelha, como todos nós somos, de estar sempre firmado na palavra do Senhor, na oração e revestidos de graça e misericórdia do Senhor, porque sem isso uma cegueira pode vir e ela ser fatal. Não fatal, porque fatal não tem mais jeito, né? Ela pode ser muito danosa, pelo menos temporariamente, e numa região para o avanço do reino. Agora, o Zaqueu queria ver Jesus, mas Jesus queria ver Zaqueu, e já tinha visto Zaqueu, que aquela multidão toda que acompanhava Jesus, a multidão que esperava Jesus, o Senhor Jesus, diante daquele povo todo, o Senhor olha e vê Zaqueu na árvore e fala com ele. Né? Como que é isso, pastor Jorge, né? De eu falar que assim, eu estou na casa do Senhor, né? Eu quero ver o Senhor, mas antes disso, o Senhor já quer te ver. E o senhor, quando vê Zaqueu, o que ele faz, meu pastor? É interessante esse encontro aí. Jesus vai passando debaixo da árvore e ele olha para cima. Desce daí. E desce? Depressa. Jesus já via Zaqueu. Na multidão, Jesus viu Zaqueu. Era uma multidão. O texto diz a multidão. E é parecido com Mateus. Por causa disso, queriam apedrejar Jesus. Quando o Senhor Jesus chamou Mateus, que tinha a mesma função de Zaqueu, que era um cobrador de imposto também, ele foi censurado. Mas Jesus seguiu com o seu caminho. Por que a multidão censurou? E o pior foi a resposta de Zaqueu e de Mateus. A resposta, como eles responderam? Zaqueu disse aqui: eu vou devolver 4 vezes mais. Se eu tenho roubado alguém, né? Também vou devolver. Então, quer dizer, o que houve do encontro de Zaqueu com Jesus? Boa. Jesus já viu Zaqueu, antes que Zaqueu subisse lá, já estava vendo. Eu fico pensando no coração de Zaqueu, como ele sabe o meu nome? Ele sabe o meu nome. E depois, a resposta de Zaqueu, né, ao encontro, o nome disso dá na sua teologia, né, é transformação, conversão, regeneração. Está ali o resultado de quem tem Jesus. Não pode, pastor. O Senhor Jesus fala lá em João, 1ª, 2ª, até 3ª João. Ele fala assim: se tu diz que está em Cristo, tu conheces a Deus e tu odeia teu irmão, tu maquina algo com teu irmão, tu projeta algo com teu irmão, tu já matou teu irmão. Sim. E tu está em trevas, tu não conheces a Deus.
O que houve com Zaqueu foi transformação, é o que acontece na vida de quem tem um encontro com o Senhor Jesus. Muito bom, pastor Jorge. Eu quero agora preparar aqui, eu quero aqui colocar a bola na marca do pênalti, tirar o goleiro, ampliar as traves, subir as traves e quero passar para o pastor Miguel. Então, olha só, está na marca do pênalti, não tem goleiro, afastei as traves, levantei a barra superior e o versículo 8 diz assim... A bola está encharcada? Não está não, o campo está sequinho. Diz assim, ó, entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. O pastor Jorge falou aqui em transformação. Eu peço ao pastor Miguel que faça um link disso que ocorreu na vida de Zaqueu com o que precisa acontecer nas nossas vidas, na vida dos amados que estão conectados nesse momento, pastor. Uau, pastor, isso é muito sério. Porque Zaqueu, apesar de ser um judeu, ele era um idólatra. Se você e eu rasgarmos os nossos corações, agora, nesse instante, meu irmão, nós vamos verificar no fundo, que o grande problema de nossa vida se chama eu. Romanos 7 fala sobre isso. Você vai lá em Romanos 7. Dentro de nós existe um Deus, que muitas vezes não é o nosso Deus. O que se chama isso? Ídolo. Ah, pastor, mas eu não tenho nenhuma caricatura e nenhuma gravura de uma entidade. Mas ídolo, nas Escrituras, de acordo com o nosso Deus, é tudo aquilo que ocupa lugar do nosso Deus que não deveria estar lá, no nosso coração. Riquezas, casa, posses, posições, distinções que muitas vezes nos apegamos dizendo, você sabe com quem você está falando? Há quanto tempo eu estou aqui nesse trabalho, nessa igreja, não sei o quê? Isso é ídolo. Então Zaqueu, quando olha para o Senhor Jesus, ele diz, Senhor, eu decido hoje tirar os ídolos que habitam o meu coração. Quais são os ídolos que habitam o meu coração, Senhor? A minha riqueza, a minha posição e toda a minha imponência, meu poder. E o que eu vou fazer? Senhor, de hoje, daqui para frente, eu zero a conta com o Senhor. Se eu tenho feito alguma coisa que não é do teu agrado, eu vou devolver 4 vezes. E uma linguagem bem amazônica, que Zaqueu disse, Deus, eu sou um profundo doido. Vivi numa ignorância. Fui blasfemo, fui um cara sem vergonha, fui um mentiroso, fui um detrator, falei mal da minha liderança, falei mal da minha igreja, falei mal disso daqui, mas hoje, quando eu conheci a tua palavra e o Senhor me confronta, eu decido contigo que eu não vou fazer isso mais. Glória a Deus. É uma decisão. Porque, irmãos, isso que o pastor Marinho falou, vindo das Escrituras, é muito sério. Porque, às vezes, nós somos muito românticos com as Escrituras. Nós olhamos assim, não, poxa, Zaqueu, que homem, assim, etc. Não, Zaqueu não, eu vou botar meu nome aqui, Miguel decidiu, diante do Senhor Jesus, Senhor, se eu tenho sido sem vergonha, mentiroso, mau caráter, idólatra, eu sou apenas uma projeção holográfica de culto no domingo, e durante a semana eu vivo distante da palavra que eu conheço, Senhor, diante de Ti, hoje isso cessa, para a glória do Teu nome. E eu vou restituir. Restituir o quê? Vou viver o dia chamado hoje em total arrependimento. Porque arrependimento, pastor Jorge, pastor Marinho, às vezes algumas pessoas dizem, não, eu tive uma conversão em 1979. Conversão para Deus é um gerúndio. Eu estou me convertendo todos os dias. Amém. Uma metanoia. Porque Paulo diz, Filipenses 1,6, então estou certo que aquele que começou em vós uma boa obra vai terminá-la até o dia de Jesus. Meu irmão, o nosso destino é o que a palavra de Deus diz, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Deus não vai parar isso na minha vida e na sua vida. E Deus não se impressiona com as nossas coreografias espirituais, pastor Marinho. É verdade. Nossas coreografias espirituais, nossas... Não, Deus,
eu dizimei, ótimo. Eu ofertei, ótimo. Eu falei bem, mas os ídolos, como Calvino disse, nós somos fabricantes de ídolos. E todos os dias nós precisamos, como Zaqueu, Senhor, eu fico de pé e decido o seguinte, eu vou restituir 4 vezes mais. E o Senhor Jesus se agradou desta atitude, reconhecendo então que eis aí um filho de Abraão. Sabe, pastores, os amados também recebem pessoas nos gabinetes. Eu penso que se nós fôssemos fazer um levantamento do que traz verdadeiramente as pessoas aos gabinetes, em muitos casos, nós chegaríamos a coisas como engano, orgulho, prepotência, altivez, falta de pedir perdão, falta de liberar perdão, né? E isso faz com que as pessoas estejam presas. Veja bem, essas questões fazem com que as pessoas permaneçam presas em mentira, em calúnia, em levantes, em motins, em prostituição, adultério, defraudação, fornicação, masturbação e tudo o mais que desagrada ao Senhor. Não são apenas questões sexuais, não, viu? Parece que a gente tem os olhos voltados para isso, né? E o pastor Miguel, me recordo que ele tem uma fala muito interessante sobre isso, que não convém aqui no momento, mas parece que a gente só olha para questões que envolvem fulano adulterou, fulano fornicou, fulano defraudou, mas e fulano mentiu, fulano roubou, fulano levantou falso testemunho, fulano tem coração iracundo, fulano é vingativo, essas coisas também. Mas hoje, seguindo o exemplo de Zaqueu, você já foi ministrado, você que esteve aqui nos cultos de domingo último, agora foi ministrado sobre isso. Eu me recordo que uma das ministrações do pastor Francisco, ele falava, analisando uns pontos, ele dizia assim, estar no lugar certo e procurar a pessoa certa, e tomar a decisão certa. Pelo menos 4 dos 3 pontos eu lembrei agora aqui, né? Mas a metanoia. Então, aquele que, para nós aqui, queridos, em nome de Jesus, nesta sexta-feira, esta palavra ela é confrontadora para nós e é confrontadora para você também. Não dá para brincar de ser crente. Chegar aqui no domingo, primeiro domingo do mês, ouvir, esses elementos estão separados do meio comum. Aqui está o pão e o suco de uva, representam o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Agora faça uma análise de você mesmo. Aí todo mundo tem aquele tempo. Aí agora você que é membro de uma igreja cristã séria, bíblica, está em paz com a sua liderança. Veja bem, hein? Está em paz com a sua liderança, está em paz com o seu Deus. Olha que a coisa parece que é só fazer uma análise, né, e ver se tem algum pecado, aí a gente pensa nesses outros, mas estar em paz com o seu Deus, com a sua liderança, com os seus irmãos, está junto ali. Então, você vai e participa da mesa, você participa do pão e do suco de uva. E quando termina aquilo com a bênção apostólica, a pessoa sai pelas portas da frente. E o que acontece dali para frente? Se não houve uma decisão, como Zaqueu falou, e essa decisão é o passo a ser tomado e uma vigilância para não voltar a praticar mais, porque a tendência vai vir. Por isso que é necessário que haja o quê? Vigilância, né? E aí eu penso, querido, aquele que mentia não deve mentir mais. Aquele que levantava calúnia não deve levantar mais calúnia. Aquele que estava cheio de ira no seu coração deve colocar isso diante de Deus, buscar o motivo e buscar cura disso, e não mais ser conduzido por isso. Só acrescenta alguma coisa, pastor Jorge? Sim, pastor, sim. Esse momento aqui era um momento muito perigoso, teologicamente falando. Pastor Miguel falou em algo assim, eu decido. E tem pessoas, há pessoas que com essa questão teológica, mal direcionada, não alinhada, vê alguém, fica tão, está ali esperando uma oportunidade, que o pastor Miguel disse assim, eu decido, olha, é arminianista.
Quer dizer, entendeu? Entendi. Estão nessa situação, esperando você falar. Quer dizer, eu decido. O senhor me permite, quem tomou a decisão quem tomou a decisão de devolver 4 vezes mais? Quem foi? Foi Jesus ou foi o Zaqueu? Zaqueu? Foi o fruto da graça em Zaqueu. Glória. Aí eu quero dizer que não foi Zaqueu que escolheu Jesus, não. Foi Jesus que escolheu Zaqueu. Isso aí não é livre-arbítrio, não, meu irmão. E quando ele diz, eu decido, isso também não é arminianismo, não. É como Deus falou, né, pastor Jorginho, lá para o povo no Monte Gerizim, no Monte Ebal, dizendo, escolhei hoje a bênção ou a maldição. Ele ainda diz assim, por favor, escolha a bênção. É o resultado da graça na vida de uma pessoa, é essa aqui em Zaqueu. Aí eu fico pensando, o povo estava dividido. Alguém dividiu o povo. Como Datã, Abirã e Coré estavam ali seguindo Jesus, dividindo o povo, causando dissensão no povo, causando divisão entre o povo de Deus, né? Influenciando, embaçando a visão, causando indigestão no meio de um corpo que é Cristo. Aí você observa aqui o povo dividido, o povo com a visão ofuscada, não alinhada com a visão do Senhor Jesus. E Jonas também estava ali com a visão embaçada, não conseguia ver as coisas da perspectiva de Deus, entendeu? Estava ali e por isso não entendiam nada do que Jesus estava fazendo com Zaqueu. Exato. Não entendiam nada. Interessante, né? Jorge. Porque estavam desalinhados. Que quando o Senhor Jesus acrescenta, depois dessa decisão de Zaqueu, diz, Senhor, hoje eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu tenho alguma coisa defraudada, eu vou dar 4 vezes. Aí o Senhor Jesus diz, em algumas traduções da NVI, da Nova Versão Internacional, diz assim, hoje... Porque este também é filho de Abraão, porque hoje veio salvação. Só que hoje veio salvação não é somente aquilo que o Senhor Jesus entrou aqui no coração, mas é a própria presença do Senhor, que Ele é a salvação. Ou seja, eu sou a salvação dessa casa. Às vezes, pastor, eu me lembro que algumas vezes, lá no livro de Atos, uma coisa interessante, um judeu chamado dos filhos de Sevas, chegaram e disseram o seguinte para o endemoniado, ei, maluco, em nome de Jesus a quem Paulo prega, lava, desaloja. Aí o endemoniado chegou e disse, rapaz, eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, mas você, cara, eu não tenho parte contigo, ou seja, você está sem autoridade. Eita, entendeu? Deus. Você está sem autoridade. Pastor, a coisa mais complicada, e é um texto que me causa arrepios, é Mateus 25. Jesus vai dizer o seguinte, eu estive nu e não me vestiste, estive enfermo e não me curaste, estive preso e não me visitaste, estava com fome e não me deste de comer. Senhor, quantas vezes tu estiveste nessa situação? Jesus disse, todas as vezes que não fizeste a um desses pequeninos, aí, se eu for o copista, esses pequeninos, o senhor está falando presbiterianos? Não. Batistas? Não. Assembleanos? Não. Metodistas? Não. Congregação Cristã do Brasil? Não. Católicos? Não. Espíritas? Não. Aí o senhor, pode fechar. Quem é? O ser humano. Porque Deus decidiu ser amado no próximo. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Todas as vezes que não fizeste isso aí, você não fez para mim. Mas, Senhor, mas eu preguei muito, eu falei muitas línguas, eu fiz milagres. O senhor viu a minha folha corrida nessa igreja? Jesus disse, não vos conheço. Ou seja, eu não tenho relacionamento com você, cara. Que risco, hein? Você, na realidade, é apenas um trabalhador. Trabalhador. Você bate ponto aqui. E quando eu papoquei, pastor Marinho, do verbo papocar, o irmão sabe dessa história? Deus, pelas Escrituras, falou comigo dizendo o seguinte, Miguel, eu nunca pedi para você trabalhar para mim. Nunca. Eu disse, Senhor, tem certeza? Olha que eu já estou aí um bom tempo. Não, eu nunca pedi para você trabalhar para mim. Eu te pedi para trabalhar comigo. Eita Deus. É diferente. Porque lá o meu filho diz, sem mim nada podeis fazer.
Miguel, viver no Espírito é como estar numa escada rolante. É a escada que te leva, não é você que sobe a escada. Glória a Deus. Entendeu? É o meu Espírito que está fazendo isso em você, cara. Tudo isso. Porque dele, por ele, para todas as coisas. Romanos 11. Paulo em Atos 17. Porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Só que vem um grande problema. Qual é o grande problema, pastor Jorge? Aquela voz lá do Éden. Sereis como Deus, sereis como Deus. E de vez em quando, hoje eu tive que dar uma calada nessa voz, pastor. Quando é que a gente faz sereis como Deus? Não, eu vou tomar essa posição aqui porque eu acho que está contra os meus princípios. Espera aí, o reino de Deus não trabalha com os meus princípios. O reino de Deus trabalha os princípios eternos da sua palavra. E essa palavra não é para os outros, pastor Jorge, pastor Marinho, é para mim. E um tempo desse eu fiz igual o pastor Caio Pai. Eu deixei de ler a Bíblia como eu li antes, pastor Jorge. Aqueles textos que eram cavernosos, que eu usava para os outros, estou usando para mim. E os textos que eram para mim, estou usando para os outros. Os textos que eram para os outros, eu estou usando para mim. Serpentes, raças de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Eita. Fariseu hipócrita, limpa o interior do copo para que fique sadio a tua vida, porque dentro do teu coração é como sepulcro. Quando eu faço isso, eu estou sendo agarrado com a graça de Deus, porque só a graça de Deus pode me salvar disso. E os textos que eram para mim, eu estou usando para os outros. O Senhor é teu pastor, nada te faltará. O Senhor é a tua luz e a tua salvação. Quando eu estou usando isso, eu estou sendo misericordioso. Glórias a Deus. Amém, né? Glórias a Deus. Aí você ouve aquela voz que Jesus falou para esse povo. Aqui está alguém maior do que Moisés. É que eles viviam por Moisés. Sim. Se Moisés foi aquele que, através dele, o Senhor trouxe a lei. Mas a lei não foi nada para isso aqui. A lei veio para mostrar o nosso pecado, o quanto nós somos pequenos, impotentes, e nos conduzir a Cristo. Eles estão separando as pessoas de Cristo. Por causa, em prol, conduzido por conceitos e preconceitos. E a lei não envolve nada disso. O centro da lei é Cristo. Glória a Deus. E Jesus disse, vocês seguem Moisés, mas não seguiu Moisés. Né? Vocês seguem a lei, não seguiam a lei. Eles não seguiam a lei, não. Eles faziam com que a lei se voltasse para o lado dele, tiravam proveito da lei. E muitas vezes, se a gente não se cuidar, a gente faz isso. É verdade. Né? E às vezes pegamos aquilo que é menor do que Jesus e colocamos acima de Cristo. E Jesus diz assim, aqui está alguém maior do que Moisés. Aqui está alguém maior do que Moisés. Glória a Deus, queridos. Que manhã maravilhosa, que tempo precioso na presença do Senhor. Hoje nós tivemos uma manhã, sim, nesta sexta-feira, para os nossos corações. Eu não tenho dúvida de que não foi uma manhã de afagos. Não foi para afagos. Ela foi uma manhã de amor e, por isso, de confrontação. Porque o Senhor só confronta, só atinge, alcança e faz sentir o peso àqueles a quem Ele ama e Ele está buscando conserto. Sim. Por isso que nós tivemos esta manhã. E hoje, queridos, que verdadeiramente hoje, ao Senhor Jesus entrar na tua vida, na tua casa, no teu casamento, na tua família, nos teus negócios, no ministério onde você está, que verdadeiramente você se alegre em recebê-lo e isso gere transformação. Amém. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, que as escamas caiam dos olhos, amém, que os tampões saiam do ouvido e, sobretudo, guarda o coração, porque é dali, queridos, é daqui que sai a prepotência, o orgulho, a altivez, o ídolo é ídolo do coração. Sabe? E isso pode atingir a ovelha que se acha mais humilde,
a ovelha que se acha a maior, o líder que se acha o mais simples e o líder que se acha o maior, se não houver vigilância, se não houver caminhada na presença do Senhor dentro da sua vida, o ídolo do coração pode lhe cegar, tirar o alinhamento e tudo mais. Então, nós vamos orar. Vamos orar, depois nós vamos ter a impetração da bênção. Eu peço ao pastor Miguel que nos conduza nesta oração final, para que verdadeiramente, esta manhã, de tudo aquilo que foi dito aqui, pautado na palavra de Deus, que aqui é a palavra de Deus para o seu coração, possa adentrar a sua vida e gerar transformação. Seja você quem é. Já imaginou se você é um líder de alguma outra denominação que está aqui conosco agora? Receba com humildade no seu coração. Amém. Se você é uma ovelhinha que se sente aquela mais desprezada, se sente, você não é, mas se você se sente, esta palavra também é para você. E para nós que estamos aqui, esta palavra é para nós. E após isso, pastor Jorge nos despede com a impetração da bênção. Amém. Amém? Podemos Amém. fazer assim? Assim. Pai, obrigado pela tua palavra que foi falada nesta manhã. Senhor, essa palavra não é uma palavra apenas para o mundo daquele que foi narrado nas Escrituras, Senhor, mas é uma aplicação direta para o nosso coração. Nós precisamos hoje, diante do Senhor, estarmos de pé diante do trono da graça e dizermos a Ti: Senhor, perdoa os nossos pecados. Amém. E se temos defraudado, não somente no que tange ao monetário, Senhor, não é isso, mas nós temos defraudado no nosso coração a Ti, com os nossos ídolos, com as nossas prepotências, com as nossas preferências, com as nossas maquinações de erros, de estruturas. Nós queremos nos submeter a Ti e pedir perdão ao Senhor, purificação dos nossos pecados. Amém. E nos conduz, conforme diz o Teu salmista no Salmo 39, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos nessa manhã pelo caminho eterno. Tem misericórdia das nossas vidas. Tem, ó Deus, misericórdia, conforme diz a Tua palavra naquela oração daquele publicano diante do templo. Ele diz: tem misericórdia de mim que sou pecador. Essa é a nossa oração ao Senhor nessa manhã, no nome poderoso de Jesus. Amém. 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 Quero deixar uma palavra para você. Eu fui um Zaqueu da vida, que Jesus encontrou no caminho. Aleluia. E a mesma coisa que aconteceu com Zaqueu, também aconteceu comigo. E eu quero dizer que haja transformação na tua vida. Alinha teu pensamento com os pensamentos do Senhor, pensamento do reino, para que você não seja pegado lutando contra o Senhor, pensando que está a favor. Que Deus ilumine o teu caminho, abra os teus olhos do coração e da tua alma, e que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações, a direção, o cuidado do Espírito Santo esteja com vocês sobre toda a igreja espalhada na face da terra para sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Que hoje Jesus possa dizer